A origem das coisas de hoje é sobre o fast food mais querido do Brasil, o pastel. A receita surge lá no outro lado do mundo e chega por aqui com os japoneses logo após o fim da Segunda Guerra Mundial. O pastel original teve de ser adaptado para o gosto brasileiro e também para ser atrativo no comércio. Recheado com carne e queijo, se popularizou pelas feiras, onde encontrou a sua alma gêmea, o caldo de cana. O combo é o lanche preferido nas ruas da cidade e, por isso, investir em uma pastelaria pode ser um bom negócio no país. Sou a Ana Paula Sabag, tenho 43 anos, sou chefe de cozinha e professora de gastronomia. Eu me tornei chefe de cozinha, como a maioria dos chefes, se espelhando nos avós. A minha avó, ela era banqueteira em São Paulo e desde criancinha eu a via cozinhando e foi aí que despertou na infância essa paixão pela gastronomia. Quando eu cheguei na idade adulta, eu vi que realmente eu precisava estudar e eu já tinha decidido que era isso que eu queria para minha vida. E fui buscar a parte acadêmica através das escolas de gastronomia. Então eu sou formada na área há muitos anos, estudei fora, me especializei em várias vertentes da gastronomia, dentre eles a parte de cozinha internacional, cozinha brasileira, panificação, confeitaria. Trabalhei muitos anos em alguns restaurantes, hotéis, ao ponto também, depois de um certo tempo de carreira, eu me dedicar à parte acadêmica e fui convidada a ministrar aulas em várias escolas aqui de Brasília e estou até hoje. A origem do pastel, ela se divide em duas hipóteses. Com certeza, a base é oriental, mas a gente não sabe ao certo se foi japonesa ou chinesa, porque a maioria das referências bibliográficas, elas citam na parte chinesa o rolinho primavera e na parte japonesa o gyoza. Quando chegou aqui ao Brasil, ela foi praticamente modificada a sua receita, porque ela teve que ser adaptada à cultura brasileira, ao paladar brasileiro. O que a gente sabe é que na década de 40, quando os japoneses vieram para cá, exatamente pela questão da Segunda Guerra Mundial, muitos tiveram que estabelecer comércio aqui, até mesmo para conseguir sobreviver, e alguns se passaram por chineses, porque existia um preconceito aqui no Brasil na época em relação a eles terem sido, aliados ali naquela questão ali da Segunda Guerra. E aí aconteceu a difusão tanto da parte da pastelaria japonesa, porque eles já tinham todo o domínio técnico relacionado à massa de pastel. E aos poucos, isso foi sendo difundido no Brasil. Quase 10 anos depois, o Rio de Janeiro ele passa a conhecer o pastel, e o pastel praticamente se viralizou no Brasil inteiro. E depois também de longos anos, teve a junção perfeita do pastel com caldo de cana. Meu nome é José Nilson dos Santos, tenho 50 anos de idade, cheguei no Distrito Federal em 98, e tive a oportunidade do meu primeiro emprego, estar trabalhando numa pastelaria de um cara que eu considero até hoje como amigo, me deu a primeira oportunidade de emprego aqui em Brasília. E através dele eu trabalhei em outra pastelaria também e comecei a dar alguns treinamentos também de vendas e atendimentos em alguns shoppings do Distrito Federal, na área de gastronomia. E fui trabalhando, foram quase 17 anos trabalhando como empregado, até que há 6 anos e meio atrás tive a oportunidade de estar montando o meu primeiro negócio. E graças a Deus estamos aí caminhando. Então, a minha primeira oportunidade de trabalho aqui em Brasília, quando eu cheguei em 98, foi numa pastelaria ainda tenho, considero como um amigo, o cara que me deu a primeira oportunidade de emprego aqui no DF. E a gente, assim que eu fui me adaptando, eu não conhecia nada de pastel. Como
eu comecei a dar os primeiros passos lá dentro da pastelaria dele como funcionário. E a gente, 4 horas da manhã, a gente estava fazendo recheios, fazendo as massas para levar para a feira, uma feira que eu trabalhei muitos anos aqui em Brasília. Trabalhei quase 17 anos. E assim, fui angariando conhecimento, até que em determinado momento, quase 17 anos depois, eu tive a oportunidade de, numa junção com um amigo meu, que hoje não se encontra mais aqui, tive a oportunidade de montar o meu primeiro empreendimento, que é a Pastelaria do Negão, aqui na Feira dos Importados do CIA. Já há 6 anos e 5 meses. Eu venho de uma cidade de interior e eu cheguei em Brasília com uma expectativa de trabalhar. Isso não era o foco pastelaria. Eu sempre tive a oportunidade de ter uma facilidade de trabalhar com vendas. E surgiu a oportunidade, por eu não ter escolaridade, não ter diploma, eu fui trabalhar nessa pastelaria e lá eu comecei a observar e via que era uma possibilidade. Aí fui angariando conhecimento, até depois de quase 17 anos, eu já tinha total domínio da questão do pastel, tenho um conhecimento de uma massa que eu mesmo fabrico aqui na minha loja hoje, os recheios, enfim. Achei que já estava na hora de eu começar a caminhar na questão como empreendedor, né? Sair da função de funcionário para empreendedor. Hoje, quando a gente fala em pastel, a gente sempre se refere ao pastel de rua. Porém, o pastel ele é altamente difundido, né, divulgado em outros países, só que não da forma que a gente conhece aqui no Brasil. Eu falo que o pastel de rua do Brasil ele é único. A gente não vai encontrar exatamente o mesmo pastel na China, no Japão, na Itália, mas a gente sabe que existem pastéis lá também de outras formas. Então, hoje, o país que mais consome pastel é a China, tá? Um pouquinho diferente do nosso, mas lá é frito. Mas a gente vê também alguns países como Portugal consumindo pastéis, que lá é muito famoso o pastel de nata, né? Em uma determinada região mais específica o pastel de Belém e por aí vai. O Brasil também é um país que consome muito pastel, porque acabou se transformando numa comida muito popular, de bom gosto, né? A gente vê inclusive casas muito renomadas servindo pastéis com molhos específicos, então ele é um alimento democrático. O pastel de qualidade ele está muito relacionado a um recheio fresco, a uma qualidade excelente de farinha de trigo e a composição desse manipulador que precisa estar muito bem treinado para que seu pastel não estoure na hora da fritura. Então é o que eu falo, é realmente um conjunto de técnicas e insumos que vai ter qualidade, né, realmente nesse alimento. Mas eu sempre falo, quer conseguir fazer um pastel de qualidade? Você tem que entender de fritura. Tá? A gente não consegue fazer um pastel de qualidade se você oxidar o seu óleo. Quer fazer um pastel de qualidade? Tem que entender sobre farinha de trigo. Não é qualquer farinha que a gente consegue fazer um pastel que na hora, depois da fritura, ele não vai murchar, não vai encharcar. E é claro que todo mundo quer saber também como fazer para que o seu recheio não estoure na hora de fritar. Então, é realmente um conjunto de técnicas que vai fazer a qualidade desse pastel. Geralmente, na gastronomia, a gente olha muito pela questão se o óleo fumaçou, tá? Se o óleo fumaçou, que é em torno de um dia, uma pastelaria, o ideal é que troque esse óleo todos os dias. A gente não usa mais, exatamente porque ele passa a se tornar um produto tóxico. Então, o ideal é que toda pastelaria tenha essa consciência, tá? Que esse óleo vai precisar ser trocado todos os dias. O pastel ele tem essencialmente água, farinha de trigo, que é uma farinha de trigo própria para pastel, sal, uma pitada de açúcar e sempre leva também uma gordura, que pode ser margarina ou o próprio óleo, que vai amolecer e deixar a massa mais flexível. As massas de pastéis, elas são bem variadas. Existem pastéis de forno, que é o que a gente chama de pastel com massa fermentada, que é aquele pastel que vai entrar na sua composição um ingrediente chamado fermento biológico, tá?
É como se fosse uma massa de salgado, uma massa de pão. Essas massas geralmente são massas assadas, a gente vê muito em cantinas, mas são considerados pastéis. Quando a gente vai para a linha do pastel de rua, essa massa não é fermentada. A sua composição ela é essencialmente farinha, água, açúcar, sal, e aí pode entrar um elemento chave, que é o grande segredo do pastel, para que ele tenha crocância, que é a cachaça. Inclusive, isso foi herdado dos japoneses, que eles utilizavam saquê no passado. Quando essas receitas chegaram aqui para o Brasil, foram adaptadas, a gente passou a utilizar a cachaça nacional, que é um dos segredos para que mantenha a crocância. Pastel combina com passeio na feira, pastel combina com... quando a gente fala de pastel, é uma coisa muito delicada de falar, porque muita gente acha que pastel simplesmente é um produto, como que eu vou falar, um produto que não requer muito cuidado. Pelo contrário, a alimentação em si, ela requer total cuidado e atenção. E eu, nos anos que eu trabalhei dentro da gastronomia com pastel, eu entendi que o pastel pode ser hoje, como você pode observar na loja, as pessoas vêm fazer a sua refeição principal do dia, como o almoço. No almoço de domingo se torna o quê? Comer um pastel na pastelaria do Negão. Então, assim, e eu costumo dizer que o pastel que eu sirvo hoje, graças a Deus, eu tenho o zelo e o cuidado e a capacidade de responder da seguinte forma: eu sirvo um ótimo pastel na cidade, pelo fato de que eu só serviria para o meu cliente o que eu serviria para o meu filho, entendeu? Então, assim, pastel hoje eu costumo dizer que Brasília é a capital do pastel também. A comida típica de Brasília qual é? A gente vê falar comida típica do Goiás, de Minas, de São Paulo, do Rio de Janeiro, enfim, de vários outros lugares. E eu acabei observando que Brasília tem muita pastelaria. E eu acho que hoje o pastel seria a comida típica do brasiliense. Eu já trabalho com outro método. O meu método significa, e eu sempre falo, pastel é legal ser consumido no momento. O meu pastel, ele nasce a partir do momento que você chega na minha loja, faz o seu pedido e ele é feito naquele momento, entendeu? A principal diferença entre a massa caseira e a massa industrializada é que na massa industrializada eles utilizam um conservante chamado de sorbato de potássio. Essa massa caseira, a gente não utiliza praticamente nenhum conservante. Tá? É uma massa que dura em torno de 10 dias na geladeira, pode ser congelada, e quando a gente vai para a linha da indústria, eles são obrigados a colocar esse conservante exatamente para que tenha uma vida longa, mais útil, né, na sua prateleira. São massas que têm uma diferença, sim, em relação a sabor, tá? Mas muitas pessoas optam pelas massas industrializadas pela questão da praticidade. Eu diria que o primordial é a massa. Isso eu costumo dizer, acho que todo mundo que trabalha na área da gastronomia com massas imagina o que eu imagino. Um bom pastel, o primeiro passo é você ter uma massa de responsabilidade, uma massa que realmente te traz um retorno considerável, ou seja, ela consegue abranger a expectativa do cliente. É tipo um hambúrguer, o melhor do hambúrguer é o quê? Não é o recheio. Se você não tiver um bom pão, o hambúrguer também não se torna um bom hambúrguer, ou um ótimo hambúrguer. Pizza, a massa é primordial. E o pastel, eu digo a mesma coisa. Pastel, o primeiro passo é você ter uma massa bacana. E a gente tem essa massa
que é fabricada, produzida aqui na nossa cozinha de produção aqui. Essa é a questão. A gente tem alguns equipamentos, por exemplo, equipamento de fritura, onde você tem um aparelho chamado termostato, né? E com o tempo, você começa a treinar os colaboradores, no caso aqui, os meninos que estão aqui atrás, eles vão pegando uma certa doutrina de saber o tempo e a temperatura correta para dar o acabamento necessário para o pastel, para ele não queimar e não, ao mesmo tempo também, não servir um pastel, por exemplo, com o queijo duro, o queijo sem derreter, que tem um tempo necessário de fritura e isso varia muito da quantidade de pastel que você joga na fritura e também do tipo de recheio que você está fritando. Tem recheio que ele é mais compacto, tem recheio que ele é menos compacto, então isso tudo requer eu diria que um conhecimento, entendeu? Mas isso é adquirido no dia a dia. Bom, eu costumo dizer que o carro-chefe, pastel, caldo de cana, isso está na boca de todo mundo. Mas existem, normalmente você vem com família, é um ambiente familiar, a pastelaria costuma ser um ambiente mais familiar, mais acolhedor, e o que acontece? Crianças, às vezes, não gostam do caldo de cana, então você acaba introduzindo como segunda opção sucos, refrigerantes, bebidas, por exemplo, água gaseificada, para que o cliente tenha um leque de opções. Por quê? O caldo de cana é o principal, é o que mais você vende na pastelaria para acompanhar o pastel. Mas uma família de 3, 4 pessoas, ali no meio tem um que não toma caldo de cana por N motivos, né? Aí ele tem a opção de um refrigerante, de uma água gaseificada, de um suco. Mas o caldo de cana é o caldo de cana e com a grande esmagadora maioria de pastelaria que a gente tem no Distrito Federal trabalha num molde bem diferente do meu. Eles trabalham com o pastel que eles fazem, eles produzem o pastel hoje, eles congelam esse pastel numa estufa, numa refrigerador, enfim, e depois vão fritando, né? Vão fritando o pastel, ou seja, eu já trabalho com outro método. O meu método significa, e eu sempre falo, pastel é legal ser consumido no momento. O meu pastel, ele nasce a partir do momento que você chega na minha loja, faz o seu pedido e ele é feito naquele momento, entendeu? Ele não está congelado, ele não está pronto. Aqui, ele fica pronto a partir do seu pedido. Todas as massas após recheadas, todas elas são consideradas insumos que precisam ser refrigerados porque tem uma validade muito baixa, exatamente porque são recheios que necessitam de refrigeração. Então, uma vez recheadas, elas duram em torno de 10 dias na geladeira, tá? O ideal, quando a gente tem uma fábrica ou comercializa, é fazer o pastel no dia, para que seja um produto sempre fresco, não corra risco de contaminação alimentar, ou você trabalhe com as massas congeladas, e aí sim, elas duram em torno de 3 meses. A farinha ela é produzida através da moagem do trigo. Tá? Quando a gente fala em farinha, não é simplesmente sair pegando qualquer farinha da prateleira para fazer esse produto que é o pastel. Tá? Quando a gente fala em pastel em si, existem farinhas específicas para se fazer pastel. A farinha ela precisa ser extensiva. O que é uma farinha extensiva? É uma farinha que na hora que você for precisar abrir a massa de pastel, ela não vai encolher em excesso e também ela precisa ter o que a gente chama de força, que são proteínas mais altas que só se encontram em farinhas específicas para se fazer pães e pastéis. Existem marcas específicas para se fazer massa de pastel. A gente não deve pegar uma farinha para se fazer bolo, biscoito e transformar isso em pastel, porque você vai ter uma consequência muito negativa na sua receita. Pastelaria pode ser um estabelecimento altamente rentável, porque a massa ela é muito barata. O que realmente é mais caro em relação a insumo é recheio. Então vai depender muito qual é a linha que esse empreendedor vai querer trabalhar, porque eu posso trabalhar com recheios gourmetizados ou posso trabalhar na linha tradicional, que é o que a maioria das feiras atendem. Tá? Então vai depender realmente muito do que aquele empreendedor queira seguir aí na sua
no seu nicho de mercado, vamos dizer assim, mas é sim, altamente rentável. Eu acho que o cuidado com a manipulação dos alimentos, cuidado com a higiene, com a limpeza do local, é de suma importância, porque é como você chega na casa de um parente seu, você chega na cozinha, tá tudo bagunçado, você chega na sala de jantar, tá tudo bagunçado, você já imagina que a sujeira também ela deve se estender até para o que você vai alimentar. Então, assim, esse cuidado, eu volto a dizer, isso eu fiz com muita tranquilidade de consciência. Eu tenho um cuidado absoluto, tanto é que eu estou todos os dias dentro da minha pastelaria. Por quê? A higiene, o cuidado com os alimentos é um fator que eu não abro mão. E assim, por isso que eu digo, eu sirvo para os meus clientes o que eu serviria para os meus filhos. Então isso me dá uma garantia de que eu vou servir uma coisa que está realmente sob um atestado de cuidados, entende? A Pastelaria do Negão surgiu por quê o nome Pastelaria do Negão? Porque eu trabalhava para outras pessoas e eu comecei a observar que Negão estava se tornando uma marca. Como? Eu parava no semáforo, as pessoas buzinavam, o Negão lá da pastelaria, onde eu trabalhava. Aí o pessoal parava numa Kombi cheia de crianças da escola. Isso foi fatos e fatos assim que eu comecei a entender. A van parava do meu lado, a criança na janelinha, é o Negão do pastel. Eu era ainda funcionário, mas rolava muito isso. Então o que acontece? Eu, particularmente, eu tinha um atendimento muito diferenciado em todos os lugares que eu trabalhei. Tanto até hoje é o que eu trago, que eu busco inserir na minha loja. Eu sei que nenhum dos meus colaboradores, cada um com a sua particularidade, mas assim, que tenha o jeito, o molde de como o Negão atendia. Então isso eu considero como produto bom. Nós temos demais em Brasília, em vários lugares de Brasília, várias feiras, vários centros comerciais. Mas eu digo que o que faz o diferencial, que faz uma referência, é o atendimento, é o acolhimento. A pessoa sair do lugar sabendo que ela é importante naquele espaço e sair satisfeita com o produto que ela consome. Então é um conjunto da coisa. O atendimento vem como uma abordagem. Eu costumo dizer que eu digo para meus clientes o seguinte: faça da nossa pastelaria uma extensão do seu quintal na sua casa. Ou seja, sinta-se totalmente à vontade. E é por aí. Mas eu vou para a cozinha, minha cozinha de produção, eu ensino a minha cozinheira, ensinei a minha cozinheira a fazer os nossos recheios. Eu vou para a produção final, que é aqui, eu monto o pastel, eu frito o pastel. Então, assim, eu trabalho no caixa, eu sou atendente no balcão, então eu conheço todos os passos da pastelaria. Então, assim, o meu conselho seria, é necessário que você tenha o conhecimento, deter o conhecimento, para que você... Como que eu vou cobrar do meu pasteleiro se eu não sei fazer pastel? Como que eu vou chegar para ele e falar, tá errado a forma que você está fazendo o pastel? Mas eu não sei fazer pastel, então assim, é mais complicado. Então, você tendo conhecimento, facilita. Todo mundo que vai empreender, existe uma margem de não dar certo, isso é possível, Mas o que ocorre? Você ter certeza do que vai fazer, ter o conhecimento do que está fazendo e trabalhar com muito afinco. Quando eu inaugurei essa pastelaria, eu perdi, em 20 dias, eu perdi 11 quilos. Então, assim, eu me doei e continuo me doando até hoje. E é uma constante. As dificuldades, os desafios vão ter sempre, sempre, sempre. Como eu tenho hoje, tive ontem vários, hoje também, faz parte do processo.